Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do nosso tratamento infanto-juvenil da Casa Espírita Bezerra de Menezes. É sempre uma alegria a gente estar junto aqui nesse momento de aprendizado, dos ensinamentos da nossa doutrina espírita. Então hoje a gente vai falar sobre o tema passe, e antes de a gente começar com a nossa aula, convido a todos a gente iniciar com uma oração. Então vamos elevar o nosso pensamento ao mais alto, mentalizar a imagem de Jesus, a companhia dos bons amigos espirituais nos ajudando, nos auxiliando nesse momento de reflexão, de oração, de preocupação e auxílio àqueles seres que estão sob nossa responsabilidade, que são os nossos filhos. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de esclarecimento, nos auxilia nessa tarefa tão grandiosa de conduzir ao caminho do bem aqueles seres que reencarnaram sob nossa responsabilidade. Abençoe, Senhor, este momento de entendimento e que assim seja. Muito bem, amigos, então a gente vai hoje falar sobre um tema importante, né? A gente está iniciando o nosso módulo da nossa aula do tratamento infanto-juvenil e a gente vai falar sobre a importância do passe. Então a gente sempre tem que lembrar que o passe não tem nada de misterioso, não tem nenhum milagre envolvido, é tudo condições na qual a gente pode exercer o bem para outras pessoas, né, através da nossa troca de energias, através da imposição de mãos e do pensamento elevado. Então a gente vai falar um pouquinho sobre as características do passe, falar sobre exemplos, a gente vai iniciar com um exemplo, e aí depois a gente encerra com algumas conclusões. Então, como de praxe, a gente sempre usa, né, um livro importante na literatura espírita para a gente conseguir embasar e ter exemplos bem importantes e pertinentes ao tema. Então hoje a gente vai falar uma passagem do livro Missionários da Luz, né, André Luiz, psicografia de Francisco Cândido Xavier, que fala sobre a vida no mundo espiritual. Né? Então o local é um centro espírita na crosta terrestre, o Anacleto é o espírito instrutor e está no atendimento de pessoas. Né? E a pessoa observada é uma mulher grávida em sérias condições de enfraquecimento. Então, a descrição da paciente é feita por André Luiz. Né? Lembrando que André Luiz é um dos espíritos aí que nos auxiliaram, nos auxiliou na compreensão do plano espiritual através da observação dele, né, e das anotações da qual ele compartilhou conosco através das psicografias de Chico Xavier. Então, o André Luiz relata, né, que essa grávida, né, ela estava em profunda anemia, em regime de subalimentação, o marido parcamente remunerado faz vigílias noite adentro para auxiliar na manutenção do lar, e aí ele conseguiu observar nuvens pardacentas no saco do líquido amniótico, e se as manchas atravessarem, né, provocarão patologias no feto. Então, aqui, né, disse ele, sensibilizado, temos uma irmã altamente necessitada de nossos recursos fluídicos. Profunda anemia invade-lhe o organismo, em regime de subalimentação em virtude das dificuldades naturais que a rodeiam de longo tempo. A gravidez constitui para ela um processo francamente doloroso. O marido é parcamente remunerado e a esposa é obrigada a vigílias noite adentro a fim de auxiliá-lo na manutenção do lar. A prece, porém, não representa para esse coração materno tão somente um refúgio. A par de consolações espontâneas, ela recolhe forças magnéticas de substancial expressão que a sustentam no presente drama biológico. Então, aderindo ao saco de líquido amniótico, viam-se microscópicas nuvens pardacentas, vagueando em várias direções, dentro do sublime laboratório de forças geradoras. Se as manchas atravessarem o líquido, provocarão doloroso processo patológico em toda a zona do epiplasto, e o fim da luta será o aborto inevitável. Então, a gente tem aqui uma personagem grávida, da qual, diante das dificuldades terrenas, né, materiais, diante das dificuldades financeiras, dificuldades impostas
pela vida, né, ela acaba trazendo consigo sérias preocupações, e essas preocupações acabam formando no seu perispírito, né, regiões com cargas negativas, carga energética negativa. E aí, isso aos nossos olhos, a gente não consegue, por enquanto, né, com a nossa ciência atual, a gente não consegue identificar. A gente apenas consegue identificar as consequências que essas regiões, que essas energias negativas acabam proporcionando, né, que são as doenças, e nesse caso aqui, uma condição grave para a sobrevivência do feto que está em desenvolvimento. Então, toda essa preocupação, né, essa carga de tensão e de preocupação, ela acaba alterando o estado físico, que através do pensamento, né, tem reflexos no perispírito, e o perispírito acaba transmitindo para o corpo essa vibração proporcionada pelo pensamento dessa mulher, né? Nesse caso aqui, sem que isso seja consciente, né? Então, de maneira inconsciente, ela está se prejudicando e prejudicando aquele neném, aquele feto que está em desenvolvimento, né? E aí, para os nossos olhos, isso é invisível, mas para os olhos de quem está no plano espiritual, no caso ali o André Luiz fazendo essas anotações, ele consegue identificar, né? Consegue ver ali no perispírito dessa mulher algumas manchinhas. E essas manchinhas, se continuarem, né, ou forem ganhando força, elas têm condições de passar isso, né, para dentro da região do desenvolvimento do feto. E aí sim, podendo ter complicações. Então, quais são as causas, né, das nuvens pardacentas? Então, há 6 dias permanece desalentada e aflita. O esposo tem que resgatar um débito para o qual não possui recurso. Ela suporta a carga de pensamentos destruidores que vem produzindo, e o marido que se apoia em sua coragem e resignação. As vibrações congregam-se a pequeninas nuvens em torno do órgão gerador e ameaça a saúde da mãe e do feto. Então está explicado de onde vem essa carga, né, vibracional que essa mulher está desenvolvendo, né? Então, cansaço físico, cansaço emocional, dificuldade de encontrar um horizonte positivo para a família, e ainda tendo o esposo se apoiando, né, toda a sua, também as suas dificuldades e seu campo vibracional também colaborando para que entrassem nessa sintonia de desespero, nessa sintonia de desarmonia. Então, tudo isso sendo represado na mulher, e ela represando em seus órgãos essa carga vibracional. Então, diante desse contexto, né, o Anacleto, que é aquele espírito responsável por auxiliar essa mulher e o espírito que está em processo de volta à carne, né, então ele vem no sentido de auxílio, né? Então ele inicia um tratamento. Claro que quando a gente fala um tratamento, a gente olhando pelo lado espiritual, porque se trata de um espírito não encarnado auxiliando, né? Então ele vai naquele momento auxiliar no espírito, no perispírito dessa na mulher, né, para que tenha consequências no corpo material. Então, sobre a mãe, né, ele fazia a imposição, né, sobre a cabeça, como a querer aliviar-lhe a mente. Fazia passos rotatórios na região uterina. Transferiu a mancha já congregada para o interior da bexiga urinária, e o sistema excretor alijará a mancha do corpo físico. Então é como se ele conseguisse retirar aquela sujeira, né, proveniente dos pensamentos daquela mulher. Ele conseguiu colocar isso no sistema excretor, né, e através da urina iria sair aquelas manchas, né? Então, como saísse toda aquela
aquela energia negativa. Tá? E ao feto, Anacleto abriu pequena ânfora, né, como se fosse uma pequena caixa, um pequeno recipiente, e retirou certa substância luminosa da ânfora e projetando-a nas velocidades uterinas. Com a substância, enriqueceu o sangue materno destinado a fornecer oxigênio ao embrião. Então, num primeiro momento, ele fez a retirada de toda aquela energia negativa, e num segundo momento, ele fez a reposição de energias salutares, de energias boas, de boas vibrações, para que o organismo da mãe e do feto pudessem se recuperar daquela situação de desabastecimento, né, do próprio oxigênio e dos elementos vitais para que o bebê se desenvolvesse com plena saúde. Então, através desse exemplo, a gente pode ver como se caracteriza o passe. Né? Então, ele tem primeiro, no momento que é de identificação, né, do problema, na qual o Anacleto ele conseguiu identificar o problema. Ele teve a questão da elevação de pensamento para que ele conseguisse se sintonizar com boas energias e auxiliar o próximo. E a partir do momento que ele começou o auxílio, então, o primeiro momento é da limpeza, né, que é o que a gente faz também no nosso corpo físico. Então, se a gente vai fazer um curativo em alguém, né, que se machucou, então a primeira coisa que acontece é a limpeza do local da ferida, o local machucado, para depois inserir o remédio. Então isso é algo que no corpo físico já acontece e no plano espiritual é a mesma coisa, né? Não tem como a gente transferir uma água limpa num recipiente sujo, né? A água limpa ela vai acabar sujando novamente. Então primeiro existe o processo da limpeza, e aí depois que está tudo limpo, é que é inserido a vibração positiva, a carga positiva, que vai retornar uma condição favorável para a pessoa encarnada, né? Sempre a gente está falando isso da parte de energia, né, que tem total conexão com o plano espiritual e total conexão, então, com o corpo material. Então, o que é o passe? Né? O passe é a transfusão de energias alterando o campo celular. Está no livro Domínios da Mediunidade de André Luiz. O passe é a transmissão de uma força psíquica e espiritual, dispensando qualquer contato físico na sua aplicação. Então, diversos estudos, né, vem caminhando nesse sentido para comprovação disso que está científica, né, disso que está há muito tempo já descrito, né, na psicografia, né, do André Luiz, de Emmanuel e diversas fontes da doutrina espírita, né, que vem a contribuir para o entendimento que o pensamento tem uma força enorme na condição de equilíbrio do nosso corpo material. Então, através, né, do pensamento, a gente consegue emitir energias, e essas energias colaboram ou não, né, para o nosso corpo físico. Então, elas podem ser salutares, no sentido de nos ajudar na prevenção de doenças, para a gente manter o nosso estado imunológico adequado, para que a gente consiga até postergar situações de agravamento de doenças. Ao contrário que, conforme a gente está num estado de desequilíbrio, no estado vibracional negativo, a gente acentua, ou em diversas situações a gente pode até desenvolver doenças, né, patologias que venham a adoecer o nosso corpo. Então isso, diversos estudos, então fica o convite aí para que a gente aprofunde também nesse tema de entendimento, né, de como a mente humana ela é capaz de ajudar ou prejudicar num tratamento ou no desenvolvimento de doenças do corpo físico. Né? E aí o passe ele vem justamente nesse sentido, que é o sentido de auxílio. Né? É como se fosse uma limpeza, uma higiene do nosso campo espiritual. Então a gente faz a higiene do nosso corpo físico, né? A gente toma banho, escova os dentes, né? Usa de vários meios para que a gente faça
a limpeza, e a gente esquece que também é necessário fazer a limpeza do nosso corpo, vamos dizer assim, espiritual, né, que é o nosso perispírito. E isso é o passe. Né? Então, por isso que existem dois momentos, que é o momento da retirada das impurezas e depois da reposição de boas energias. É claro que é uma limpeza. Então, de nada adianta a gente efetuar uma limpeza e depois sujar novamente. É como a gente fosse sair do banho, né, tomei o banho e depois eu volto a me sujar, né, no meio da terra, no meio da poeira, vamos sujar novamente. De nada adiantou o banho. A mesma coisa vai acontecer com o passe. Então, eu fiz a reposição das energias, limpei e fiz a reposição das energias. Se eu saio do passe e volto com este pensamento negativo, eu volto a me sujar de novo. E aí, por isso que muitas vezes algumas pessoas falam que o passe é ineficaz, mas porque não transformou, né, a sua vibração, não mudou os seus pensamentos. E isso não depende do passe, né, depende do livre-arbítrio de cada um, da vontade de cada um de fazer essa mudança. Então, o passe é um auxílio que a gente recebe, né, do plano espiritual e através dos encarnados, que a gente tem esse auxílio, mas depende de nós a gente prolongar esse estado de limpeza. Então, o passe é uma transfusão de energias, né, e poderá obedecer à fórmula que forneça a maior porcentagem de confiança, não só a quem o dá, como a quem o recebe. Devemos esclarecer, todavia, que o passe é a transmissão de uma força psíquica e espiritual, dispensando qualquer contato físico na sua aplicação. Então, para a gente fazer o passe, né, em um encarnado, é necessário que tenha um outro encarnado. Né, que a gente faça o passe, a transfusão da energia, né? E aí a gente tem o auxílio espiritual acontecendo. Né? Então, a gente possui o, espíritos auxiliadores nesse passe que usam o fluido material do passista para conseguir transmitir para o paciente. Né? Então, esse é o método que, por exemplo, é usado na casa espírita. Então, é dessa maneira que acontece. Então, os objetivos do passe, né? Tem como principal objetivo auxiliar a restauração do equilíbrio orgânico do paciente. Por orgânico aqui entende-se a estrutura completa do indivíduo quando desencarnado espírito e perispírito, e quando encarnado corpo físico, duplo etérico, perispírito e espírito. Então, no livro O Passe Espírito está dizendo com mais detalhes como esse processo ele acontece. Então, ele pode acontecer, né? Simplesmente no plano espiritual, que é conforme a gente já falou ali também, ele pode acontecer do plano espiritual para o plano material, que é um exemplo que a gente estava falando ali do passe que acontece, por exemplo, na casa espírita. Então isso pode acontecer de várias formas. Então, hábitos felizes para a gente utilizar no lar, né? Então, utilize o corpo físico para recolher as bênçãos da vida mais alta, enquanto suas peças se ajustam harmoniosamente. Levante o caído. Você ignora onde seus pés tropeçarão. Estenda a mão ao que necessita de apoio. Chegará seu dia de receber cooperação. Então, isso vale para a gente refletir, né? Que em determinado momento a gente vai estar no processo de ser ajudado, ou seja, a gente receber o passe, ser auxiliado, e vai ter outro momento que a gente vai estar no processo de ajudar o outro. E isso vai acontecer sucessivamente na nossa vida, né? Então a gente vai alternar essas etapas várias vezes. E aí é assim que a gente caminha como coletividade, um auxiliando o outro. É assim que, como indivíduo, a gente progride também, né? No processo de caridade e no auxílio mútuo um ao outro. E o passe nada mais é do que a gente botar a mão na massa para auxiliar o próximo. É claro que demanda todo um processo de aprendizado, de entendimento de como acontece o processo do passe. Tem que ter um processo de reforma íntima, um processo de renovação, né, dos seus fluidos para que ele possa fazer um bom serviço. É como se fosse a preparação, né, de um profissional da saúde. Ele precisa saber o que está fazendo
precisa estar preparado em boas condições para isso, né? Então, quando a gente fala de passe, a gente está falando dessa mesma condição, né? A gente não pode achar que funcionaria diferente só porque é algo que a gente não pode ver. Então, a gente encerra então a mensagem como Jesus, né? Que foi o principal professor que a gente teve do passe, né? Que pôde nos mostrar com diversas passagens no Evangelho, da qual ele consegue transformar condições extremas em condições, em situações favoráveis para o paciente, né? Então a gente vai ter diversas situações, daquele que não conseguia ver e depois de um passe consegue ver. Então é Jesus utilizando o magnetismo na maneira mais sublime, né? Então de uma maneira muito avançada e da qual a gente precisa se espelhar e ter a fé de que um dia poderemos, né, claro, com a nossa força de vontade e com a nossa elevação. Então a gente termina ali com o Evangelho de Mateus dizendo: E eis que veio um leproso e o adorava, dizendo: Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. Jesus, pois, estendendo a mão, tocou, dizendo: Quero ser limpo. No mesmo instante ficou purificado da sua lepra. Então, toda essa aula que a gente teve agora, né, é para a gente reforçar a importância do passe não só para nós, pais, mas também para nossos filhos. E a gente mostrar desde cedo que isso é importante, que os pensamentos são importantes, que a participação no passe da casa espírita ele é importante, né? E que a gente desmistifique isso na cabeça das nossas crianças e nossos jovens, para que não seja algo misterioso, algo milagroso, né? Que é algo natural, da qual a gente está sendo ajudado e que depende de nós continuar nessa condição de equilíbrio. Então, desde quando a gente vai se preparar para o passe, né, ter bons pensamentos, durante o passe a gente mentalizar boas vibrações e depois do passe a gente tem o nosso esforço da nossa reforma íntima para que a gente não venha se sujar novamente no nosso lamaçal dos nossos defeitos e nas nossas imperfeições. Então, é isso que nós, como pais, devemos internalizar, né? Tanto para nós mesmos e como para os nossos filhos. Então, a gente fica à disposição aí para responder qualquer dúvida no WhatsApp. Então, eu tenho o meu WhatsApp, tem o grupo da qual a gente pode tirar qualquer dúvida que venha a ter pertinente ao tema do tratamento espiritual. Então a gente agradece a todos e a gente encerra com uma oração. Então, mais uma vez agradecemos o auxílio, o esclarecimento dessa doutrina tão engrandecedora, que a gente possa, através dos ensinamentos do nosso Mestre Jesus, orientar os nossos comportamentos, nossos pensamentos, né, sempre pensando no bem, sempre direcionando os esforços para aquilo que realmente vale na nossa vida, né, que é a caridade, que é a nossa depuração como espírito e não como matéria. Obrigado a todos e até a próxima. Então, nesses instantes, vamos sentar confortavelmente, descruzando a nossa perna, relaxando o nosso corpo. Senhor Jesus, agradecemos a oportunidade de estarmos aqui em Tua presença. Graças a Deus. Vamos imaginar então uma cachoeira de águas cristalinas a cair sobre os nossos ombros e vai levando embora toda a nossa angústia, todas as nossas dores, todos os nossos problemas, deixando o nosso corpo tranquilo, limpo e sereno. Graças a Deus.
Vamos agora imaginar um sol de meio-dia, a brilhar intensamente sobre nós, com seus raios que penetram nosso corpo, penetram nosso coração, revigorando todas as nossas células, todas as nossas energias, trazendo paz, trazendo saúde, trazendo fé em nós mesmos, fé no tratamento espiritual que estamos buscando. Deixando-nos aliviados e amparados pela proteção do nosso Senhor Jesus. Graças a Deus. Obrigado, Senhor Jesus, pela oportunidade de estarmos aqui, ouvindo as Tuas palavras e os Teus ensinamentos. Permaneça conosco, Senhor, hoje e sempre, nos amparando em nossas dificuldades. Graças te damos, que assim seja.